Fala galera, aqui é a Super Coruja, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e que saudade que eu tava de fazer essa introdução pra vocês, porque afinal, o nosso último vídeo aqui do canal foi, calma que eu marquei, dia 17 de maio de 2018. Faz muito tempo, foi até um vídeo falando sobre o Discord que tinha sido hackeado, mas enfim. E hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de dezembro e esse vídeo vai no ar, eu espero que esteja indo ao ar no dia 1º de janeiro de 2025. Porque sim, como tá no título, vocês viram, o canal vai voltar, pelo menos nesse mês de janeiro, vai ter vídeo e eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu, vou tirar algumas dúvidas que vocês tinham, mandavam até mensagem, vocês mandaram direct, vocês colocavam comentário. Foi muita gente me procurando, preocupada, e também teve gente que sabia o que eu tava fazendo e foi me seguir nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue, aproveita pra me seguir. Porque, de fato, eu não sumi, galera. Eu nunca sumi. Faz 6 anos que eu não faço mais vídeo pro YouTube. Porém, nesses 6 anos, eu estive fazendo outras coisas. E é nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês. O primeiro ponto é a Cube TV. Se você tava meio offline há alguns anos atrás e não ficou sabendo da Cube TV, ela era uma plataforma que você fazia live. Então, muita gente fazia live nessa plataforma porque ganhava dinheiro. E não precisava ser famoso, né? Justamente eu estive na Cube e eu não era famosa e eu consegui começar a tirar uma renda nessa plataforma. Então me ajudou bastante. Até porque quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, eu não ganhava nada. Querendo ou não, era uma ajuda de custo e eu tinha que pagar contas em casa. Então quando eu conheci a Cube, foi uma porta, né? Como a Cube era baseada em ranking, para você receber um salário na Cube, você tinha que fazer muitas horas de live. Então, muitas das vezes, eu fazia 12 horas de live todos os dias, de domingo a domingo, feriado. Podia ser o dia que fosse, eu tinha que fazer live. Não tinha folga. E eu queria também falar pra vocês que na época da Cube, eu conheci a Miss Potter. Miss Potter e eu fomos fazer uma parceria, eu e ela. E essa parceria dura até hoje. Então eu acho importante falar sobre a Miss Potter porque ela vai aparecer nos vídeos daqui pra frente. Então por isso que eu acho importante falar sobre ela. Então por conta da Cube TV, eu parei de postar vídeos no YouTube. Porque aquilo consumia muito meu tempo. Se vocês quiserem, eu também posso fazer depois um vídeo sobre a Cube TV, porque foi uma plataforma que durou 2 anos. E, como eu falei, 2 anos ela faliu. Ela parou de existir. E aí foi um baque, né? Porque era a minha única fonte, pagava as contas em casa. E nessa que a Cube tava falindo, a Nono, que é uma outra plataforma, parece que é tudo chinesa, tá, gente? Essas plataformas são todas chinesas. E a Nono me mandou um contrato antes da Cube acabar, finalizando ali a Cube, eles me mandaram um contrato pedindo pra eu fazer live com eles. E eu aceitei, né? Porque, na verdade, eu não tinha pra onde ir. Então, eu fui fazer live na Nono. Na Nono, eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei, mas eu acredito que foi próximo a 1 ano. Só que, gente, não foi tão bom quanto era na Cube. O salário era muito baixo, eles reduziram demais o valor. Mas eu ainda tava conseguindo pagar as contas em casa, eu evitava sair, não gastava o mínimo que eu podia. E aí, tava vivendo através do salário da Nono. E aí, no fim, a Nono também acabou não durando. Provavelmente ela teve os motivos dela, né? Não durou, assim como a Cube. E aí, da Nono eu pulei pra Nimo. É parecido o nome, né? Nono, Nimo. Na Nimo também, outra plataforma chinesa que pagava, você tinha que fazer live, era ranking. E eu fiz até Free Fire, que não era um jogo que eu gostava muito. Que lá na Nimo era o que a galera mais assistia. Então, eu meio que deixava de lado os meus gostos pra fazer o que tava em alta. E às vezes não era o que eu queria, porque eu nunca fiz isso, né? No YouTube eu sempre fazia jogos que eu gostava, jogava coisas que eu curtia. Como aquilo serviu como um emprego, eu tinha que fazer aquilo que gerava views, gerava pessoas na live. E aquilo acabou me consumindo bastante, e até psicologicamente fazer uma coisa que você não gosta é cansativo, sabe? Animo também não durou muito, parou de pagar os streamers, e aí a gente parecia que tava sempre sem saída. Fui tentando outras plataformas chinesas, mas depois da Cube, nenhuma plataforma durou muito. Foi caindo uma atrás da outra. E aí eu fui pra Twitch. A Twitch, ela existe há muito tempo, né? E eu até, na época do YouTube, quando eu fazia live no YouTube, fazia um pouco na Twitch, mas as views eram muito baixas. Eu acredito que é bem difícil de crescer na Twitch. Mas enfim, aí eu comecei a fazer na Twitch, porque eu já tinha, querendo ou não, uma autoridade, né? Que eu peguei da Cube, a galera, ainda tinha uma galera que acompanhava. E quando foi pra Twitch, tem os subs, né? E com os subs, a gente foi crescendo e até deu pra se manter durante uns 6 meses, mais ou menos. Só que aí a Twitch caiu também. A Twitch começou a pagar mal os streamers, os subs, o valor dos ganhos dos subs também diminuiu bastante. E aí com isso eu fiquei novamente numa rua sem saída, eu não sabia mais o que fazer.
E com isso, eu procurei um emprego. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em administração. E atualmente eu tô trabalhando nesse mesmo emprego, né? Que na época eu procurei, quando eu fiquei sem saída, depois da Twitch. Achei esse emprego e tô nele até hoje. É um escritório. Eu trabalho de segunda a sexta. Mas não tá fácil, gente. Não tá fácil. Nas outras plataformas, fazer live era cansativo. Eu ficava 12 horas, 15 horas em live. Só que no meu serviço, eu praticamente saio 8 horas de casa e chego 8 horas da noite, sabe? Então, no fim, é elas por elas, né? Então, ainda tá sendo muito cansativo. Eu faço hora extra no meu serviço. O bom é que eu trabalho de segunda a sexta, então eu até poderia fazer hora extra no sábado, só que eu decidi não fazer hora extra no sábado, porque eu quero voltar com o canal. É um desejo muito grande. Eu sei que vocês acham que talvez eu só quis abandonar, mas é porque eu não gosto de fazer as coisas de forma incompleta. Eu sinto que os vídeos, eles precisam estar bem editados, precisam estar bem gravados, precisa ser uma coisa do meu coração, porque foi assim que eu comecei o canal. Foi jogando, foi brincando, foi fazendo live, e eu não quero deixar de fazer live. E nesses 6 anos, aconteceram muitas coisas. Eu não vou conseguir resumir isso em um vídeo só. Não vou conseguir. Mas nesses 6 anos eu conheci muita gente e também perdi muitos amigos, infelizmente. Amigos que eu nunca pensei que eu ia perder. E perder tantos amigos me desanimou. Eu não vou mentir, porque eu sempre gostei de fazer live jogando com inscrito, jogando com amigos. Então eu também tô fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas, porque eu sei que vai surgir. E eu preciso explicar alguns pontos que aconteceram, porque eu queria que vocês entendessem que se as pessoas não estão mais aparecendo nos meus vídeos, ou porque o rosto tá borrado em alguns vídeos, que isso vai acontecer, eu vou explicar isso depois mais pra frente, não é culpa minha. Eu fiz de tudo, eu fiz tudo que eu pude, tudo que estava ao meu alcance para que isso não acontecesse. Eu queria que isso ficasse claro, porque as pessoas gostam de me colocar como a errada e como se eu fosse uma vilã. E não, eu gostava de fazer amigos, eu estava sempre disposta a sair, a passear, a brincar, a programar, a viajar. Essas pessoas quebraram promessas, mentiram, me enganaram, me trataram mal, com desdém. E aí eu preciso explicar isso para vocês e eu vou dar alguns exemplos, não vou mencionar nomes, e essa vai ser a última vez. Para alguns vai ser a única vez. Eu já falei isso em algumas lives sobre algumas pessoas, mas essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre essas pessoas. E daqui para frente, de 2025 para frente, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero levar isso como uma experiência, mas eu não quero que se resuma a isso, que minha vida se resuma a eles, porque infelizmente não eram amizades verdadeiras, não eram amizades que eu ia levar pro resto da minha vida, infelizmente. Mas eu acho importante deixar aqui marcado o que aconteceu, porque eu sei que vão ter pessoas com dúvidas. Por que fulano não aparece nos vídeos? O que aconteceu com a pessoa, com essa pessoa, com essa daqui? Então, quando vocês tiverem essa dúvida, ou alguém tiver no chat, ou tiver num comentário que você vir, você pega esse link e manda pra ela, ó, ela explicou nesse vídeo aqui. Provavelmente ela fez uma dessas coisas. Pode ser que eu não tenha mencionado o que a pessoa fez, porque teve muita gente. Eu tinha muitos amigos. E pode ser que ela não esteja, né, nessa menção, que eu vou mencionar pelo menos alguns, pra vocês verem a intensidade do porquê eu não falo mais com eles. Eu queria deixar claro, primeiramente, que essas pessoas se tornaram próximas a ponto de eu falar que eles eram minha família. Foi muito, muito importante, sabe? Foram pessoas que eu tirei de uma zona que é amigos à distância, amigos da internet, para uma parte de eles são minha família. Então eu incluí eles na minha vida pessoal, eu incluí eles em segredos, eu falei sobre minha família, eu falei coisas pessoais, eu falei quem eu era, expliquei detalhes da minha vida. Eu nunca cobrei nenhum centavo deles por nada, porque eles vinham na minha casa e ficavam semanas na minha casa. E eu nunca cobrei nenhum centavo deles, porque eles eram meus amigos. Minha mãe, ela, assim como eu, ela é muito dada com as pessoas, ela gosta de pessoas próximas, ela gosta de fazer amizade. E minha mãe, ela é muito jovem, assim, ela tem uma mente muito jovem. Ela sempre gostou de fazer parte das minhas amizades. Então, quando eu falei pra ela que tinha amigos querendo vir em casa, ela nunca disse não. Pra não falar que não teve uma pessoa que não deu um centavo por estar aqui, teve uma dessas pessoas que pagou R$100 porque ele pediu pra ficar 15 dias na minha casa. E aí, porque normalmente eles ficavam uma semana e pouquinho, um dia, tipo 8, 9 dias, nunca ultrapassou 10 dias, por exemplo. E ele queria ficar 15 dias. Eu acho que até ultrapassou um pouquinho dos 15, porque ele queria vir morar pra cá, então ele queria
ver pra ficar 15 dias aqui. E ele optou por pagar um valor simbólico de R$100 pra minha mãe. E pra minha mãe, porque quem é dona da casa é minha mãe, né? É um valor simbólico, é como se fosse um agrado pra minha mãe. Ah, por quê? Por quê, né? Porque ele tava comendo, ele tava bebendo, tava tomando banho, tava lavando roupa dele e sem pagar nada, né? Então ele falou desse valor de R$100, um valor simbólico só pra ajudar. Mas é lógico, né, gente? R$100 não ia pagar. Se você for ver um Airbnb, você não encontra, às vezes, um Airbnb por R$100 o dia. Então esse valor era simbólico, era só um agradecimento, porque a gente amava a presença, amava estar perto, sabe? Pra gente era isso que importava. Então esse foi a única vez que eu posso dizer que cobramos alguma coisa, mas foi uma opção dele pra poder ficar os 15 dias aqui, que ele queria resolver, tentar morar aqui. E foi isso. Então eu vou falar alguns pontos de algumas pessoas. Eu não vou falar de todos, porque foram bastante gente. Mas eu vou falar dos principais que vieram na minha casa, que eu abri um pedaço de quem eu sou pra eles e que isso me decepcionou demais. Tiveram 2 pessoas que tiveram atitudes muito parecidas, que simplesmente cagaram pra amizade, que a gente marcava de assistir filme, a gente marcava de tentar sair. Uma dessas pessoas simplesmente nunca se importou. E essa outra pessoa também teve atitudes... Essa já veio na minha casa, foi um pouquinho só mais, um degrauzinho a mais. Essa outra pessoa, ela veio em casa, mas simplesmente... não se importava com nada, não levava a sério a amizade, sabia que eu sobrevivia de lives, né? Sabia que eu vivia de lives, então meu ganha-pão era fazer lives. Ele colocava crédito no celular, a gente ensinou ele a dar sub, e aí ele optou por dar para outro streamer, sendo que quando tinha vários eventos, ele ficava na minha casa, né? E então ele optou por dar para outro streamer, e eu perguntei para ele se ele tava dando pra outra pessoa, e ele mentiu, falou que não, e depois eu acabei descobrindo que tava dando sim. E o problema não é nem dar o sub. Eu não me importo, sabe? Eu queria a verdade. Eu me importo com a verdade. A mentira pra mim é muito forte. Eu acho que uma amizade, ela é baseada na verdade. Então, você tem que ser sincero. E qual o problema de você falar, não tô nessa vibe, ou não vou te dar sub esse mês, eu vou dar pra uma outra pessoa por um tempo, tá bom? Porque eu até perguntei, eu fui numa boa. Falei, você tá dando pra outra pessoa, assim, só pra saber? Porque o problema foi que ele tava falando que o sub não tava conseguindo dar. E quando a gente foi ensinar ele a dar sub, ele passou a senha, ele passou tudo pra gente. E aí quando a gente falou, mas você não tá conseguindo dar, você passa a senha pra gente que a gente te ajuda. Aí ele ficou na defensiva, sabe? Quando foi pra ajudar, pra ele começar a ganhar o sub, pra poder dar pras pessoas, ele concordou em passar a senha super tranquilo. E foi quando a gente tentou resolver pra ele, ele falou que não ia passar a senha. Então é muito estranho, sabe? São pontos assim que não faz muito sentido, que machuca, né? O que mais machucou foi a mentira. Eu sou sempre, na verdade, eu sou muito sincera, eu acho que talvez por isso que eu tenho muita dificuldade de ter amigos, porque eu prefiro falar na tua cara do que falar pelas suas costas. Aproveitando o gancho dessas 2 pessoas, eu vou aproveitar já falar dessa terceira, que foi uma coisa muito boba. Ele só tinha atitudes bem imaturas e fazia coisas um pouco constrangedoras. Ele veio em casa e ele tinha algumas manias que eram um pouco fora da curva. E os nossos amigos riam dele, riam do jeito dele. E eu nunca consegui ficar rindo de pessoas, eu não gosto muito. Eu prefiro falar o que eu tô achando, sabe? E eu fui dar um alerta pra ele tomar cuidado com as atitudes que ele tinha em alguns momentos. E aí eu fui dar um toque pra ele, porque os meninos riam pra caramba, zoavam, e eu não achava certo. E ele levou bem, bem mal, sabe? Mas eu acho que ele ainda sente um pouco de ranço de eu ter falado isso. De eu ter falado o que estava acontecendo, diferente das outras pessoas que riram dele. Eu tentei só falar. E aí, com isso, a nossa amizade foi se distanciando, infelizmente. E hoje a gente mal se fala, porque não tem muito assunto, sabe? Ele ficou muito na defensiva e nunca mais voltou a ser o que era. Acontece, né? Eu só quis alertar, ajudar. Às vezes é melhor a gente ficar quieto, deixar a pessoa ter o momento dela, ter as manias dela. Eu acho que é melhor assim, né? Então, essas 3 pessoas foi esse motivo muito próximo. Teve uma 4ª pessoa que expôs a minha vida pessoal, eu contei segredos pra ela. E ela foi e compartilhou com pessoas que eram haters, que não gostavam muito de mim e falou da minha vida pessoal, tipo um segredo, sabe? Então, essas 4 pessoas até agora que eu comentei, e eu deixei as últimas 2 porque são bem pesadas. Vou falar um mais antigo e o último que foi o mais recente. Essa 5ª pessoa foi, assim, de todos foi o mais pesado.
ele... Na verdade, não foi que ele deu em cima. Ele falou que, na verdade, ela tava dando em cima dele. Ele veio em casa e antes de vir em casa, ele já falava com esses nossos amigos que tava apaixonado. Ele falava que tava apaixonado por mim e pela Miss. Falou isso, exatamente dessa forma. E os nossos amigos, um silêncio total. E aí ele veio em casa. Quando ele foi embora pra casa dele, ele falou pros nossos amigos que a Miss estava usando uma roupa justamente pra ele, que tava provocando ele. Ela queria ficar com ele. E foi muito pesado. Esse foi muito pesado. Porque a gente nunca deu indício nenhum desse tipo de coisa. Pelo contrário, eu sempre falei que eles eram meus irmãos, que eu tinha eles como meus irmãos, que eu queria levar pro resto da minha vida, que eu queria ter muita liberdade, muita tranquilidade, de conversar sobre tudo e ser amigo só, ponto. Só que por algum motivo, não sei qual, foi isso que aconteceu. Foi muito mais, tá, gente? Eu só tô dando, assim, um pequeno exemplo aqui. Foram muitos comentários que ele fez, foram muitas coisas que a gente descobriu, só que é muito pesado. Eu já falei isso em uma live faz um tempo atrás, logo quando aconteceu. Então eu não vou me estender muito com esse daí. Foi isso, foi muito triste, foi um pouco assustador, porque a gente ficou com medo. A gente queria fazer boletim de ocorrência, enfim, mas tá tudo bem. Já faz bastante tempo, acho que já faz uns 2 anos esse. E então a gente vai pra última pessoa, foi mais recente. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhes, porque esse foi o último, foi um dos que mais me pegou de forma sentimental, porque era meu melhor amigo, era um irmão pra mim. Não foi tão grave em questão igual o último que eu falei, né? Dele dar em cima, falar um monte de coisa, falar que a gente que tava provocando ele, sabe? Não faz sentido. Não foi tão grave a ponto disso, mas foi sentimental, foi triste perder uma amizade assim. Eu nunca pensei, sabe? É aquela pessoa que eu falei, né? De 15 dias. Ele queria morar em São Paulo, pediu pra ficar 15 dias aqui e ele fazia Uber. Então ele veio pra cá, ficou 15 dias fazendo Uber. Nesse meio tempo que ele estava fazendo Uber, era Uber de aluguel. É Uber tipo localiza. Então você paga mensalmente um valor. O dele, se eu não me engano, era 700 ou quase 800 reais. Nessa que ele veio pra cá pra fazer, ele sabia que ia ficar os 15 dias. E ele tava super tranquilo. Eu falei, você vai ter dinheiro pra pagar a mensalidade do carro? Não, tá tudo tranquilo. Falou como se pra gente não se preocupar, né? Então ele fazia... Eu tava trabalhando nessa época, né? Era dia de semana. Então ele levava a gente pro trabalho e fazia Uber o dia todo, né? E nessa que eu tava trabalhando, ele também tava fazendo Uber, ele mandou uma mensagem falando que tava parado no meio da rua, sem saber o que fazer. Eu falei, como assim? É que eu não paguei a mensalidade e eu tô com o carro aqui parado, não sei como eu vou voltar pra casa, no caso pra minha casa, né? Não sei como eu vou voltar pra sua casa. Tô aqui, tô vendo o que eu vou fazer. E jogou pra gente, assim. A gente se sentiu no direito de ajudar, porque o cara tava parado no meio de São Paulo, sei lá onde. Ele falou que não sabia como voltar, não sabia como ia pagar. E aí eu sentei com a Miss e falei, eu tô sem dinheiro, porque eu tô pensando em comprar um carro. Se eu gastar esse dinheiro agora, eu não vou conseguir comprar o carro. Você consegue emprestar esse dinheiro? Ela falou, eu tenho 700 reais. Mas é o meu dinheiro do meu salário inteiro. É o resto do meu salário. Eu vou ficar zerada. Aí eu pensei e perguntei, você tá disposta a emprestar esse dinheiro pra ele? A gente já teve uns meses, um tempo antes, né, meses atrás disso acontecer, uma má experiência com ele. Ele teve uma vez que ele pediu dinheiro emprestado pra mim, demorou meses pra pagar, e quando terminou de pagar, nem agradeceu. Então, eu já tava com o pé atrás de emprestar. Só que a gente se sentiu na obrigação de ajudar, porque ele tava na minha casa, eu não sabia como ajudar ele, e o único jeito era dando dinheiro, né, era emprestando. Então, ele não pediu de forma direta, mas eu sinto que isso foi um pedido. Porque ele mandou mensagem. Ele podia ter mandado mensagem pra mãe dele, pro tio dele, ou pra alguém da família dele. Mas ele mandou mensagem pra gente. Então eu senti que foi pra gente. Eu senti que tinha que emprestar o dinheiro. E aí a Miss pediu o Pix, ele mandou. Ela mandou dinheiro. E ele falou que ia pagar. Não, eu pago. Vou pagar até o final, no máximo até o final da semana, no final do mês eu já tô pagando, né? Isso já era era 15 de janeiro do ano passado, né? Vai fazer um ano. E aí tudo bem, né? E aí ele continuou, né, trabalhando. Fiquei preocupada, né? Porque ele não tava ganhando muito. E no outro mês já tinha que pagar mais 700 reais, né? Então é uma bola de neve, né? Se você não paga e acumula do outro mês e assim por diante, né? Então eu até falei pra eles, final de semana que eu tô em casa, você não precisa ficar em casa, você pode trabalhar se você quiser. Não é por causa de mim que você vai ficar na minha casa, pode ir. Porque eu sou uma pessoa muito caseira, gente. Eu não sou de sair, não sou de ficar fazendo nada, sabe? Eu ainda falei pra ele, se você quiser ir trabalhar, tudo bem, no sábado. E eu falei, tá chegando, você já tá pra fechar os 15 dias, né, na minha casa. Então, ele tava muito sossegado, ele não falava o dia que ia embora. Isso me preocupou, porque
Teve um momento que eu perguntei, você vai que dia? Porque a gente tinha fechado o pacote de 15 dias, né? Ele falou, ainda não sei. Ele não falava a data que ia embora. E aquilo começou a me preocupar, porque quanto mais tempo ele ficava, mais medo eu tinha dele não conseguir juntar o dinheiro, porque aqui em São Paulo, ele tava gastando, ele tava comendo fora, todo dia ele almoçava, porque ele já fazia Uber, né, então ele já comia fora, então ele tava tendo gastos a mais aqui em São Paulo. Não com a casa, né, mas com outras coisas, né, comida, ele tinha que comer fora, e ele tava longe de casa, né, às vezes perde casa, pede dinheiro pra mãe, pro tio, às vezes alguém ajuda, né, então eu tava preocupada, e ele decidiu por si só que iria embora na outra semana, sendo que a gente tinha fechado 15 dias, ele queria ultrapassar os 15, né, ele queria, 20 dias. E aí eu sentei com ele, porque eu sou assim, gente, se eu tenho um problema, eu nunca vou sentar com um fulaninho e vou explicar a história pro fulaninho, não, eu vou explicar pra pessoa de verdade. A pessoa que eu tô tendo um problema. Então eu sentei com ele e falei, olha, a gente fechou um pacote de 15, a gente tem gastos, eu sei que você entende, eu não tenho pai, eu tenho só minha mãe. Minha mãe, ela não trabalha. Quem paga as contas é minha avó que paga por ela. Gente, é uma história, assim, gigantesca. Eu não vou conseguir explicar tudo pra vocês, mas eu moro com a minha mãe. Na época eu só morava com a minha mãe. Era a minha mãe, a Miss e eu. E a gente tem que dar conta de todos os gastos da casa, né? E minha mãe não trabalha. E só quem trabalha sou eu e a Miss. E nosso salário é básico, é o mínimo, né? Então, não sobra muito pra gente. E querendo ou não, é uma pessoa a mais. É uma pessoa a mais tomando banho, é uma pessoa a mais comendo, é uma pessoa a mais lavando, é uma pessoa a mais na casa. Então, a gente começou a ter gastos, né? Com ele aqui. E 15 dias tava ok, porque foi o combinado, né? A gente falou, eu e a Miss, eu falei pra minha mãe, eu vou pagar pelo que vier a mais na água, o que vier a mais na luz, eu vou pagar. E só que tava ultrapassando. E a Miss já tava, o dinheiro dela foi todo pra ele, né? O empréstimo. Ela emprestou. Então, aquilo ali, eu falei pra ele, sinceramente, não vai dar pra você ficar mais do que os 15 que a gente combinou. Porque tá pesando, vai pesar no final do mês. Minha mãe vai perguntar, porque minha mãe e eu, né? Eu e ela, a gente tem coisas muito certinhas. A gente marca, a gente faz, a gente fala 15 dias, é 15 dias. Pode até passar um dia, 2 dias, mas ele, queria estender uma semana a mais. Aí eu falei, não vai dar, desculpa. Eu precisava que você ficasse até tal dia. Você consegue? Eu sei que talvez por fora pareça um pouco rude. Foram 15 dias na minha casa. Pode parecer rude, mas não foi. Eu tentei fazer tudo, sabe? Tudo ao meu alcance. E aí ele concordou, falou, não, tudo bem, eu entendo. A gente combinou sim os 15 dias, não tem problema. Eu vou então... Era 2 dias depois, 2 dias. Posso ir embora, na segunda? Que eu acho que era na sexta que a gente conversou. Aí no final de semana eu trabalho, dá pra eu juntar um pouquinho. E na segunda eu já vou. Falei, beleza, que era o combinado. Eu acho que eu falei pra ele, domingo dava os 15, aí eu falei, se você quiser ir na segunda, aí no fim... Deu tudo certo, né? A gente sentou. Resolver, pra mim, é muito simples. É só sentar e conversar. E conseguimos. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí chegou o final de semana. E no final de semana, sábado, ele foi, trabalhou um pouquinho. Saiu, horário da tarde, mais ou menos depois do almoço. Ficou um pouco com a gente e saiu. Nisso que ele saiu, voltou depois, tal horário, e ficou com a gente. Aí, beleza. Sábado foi tudo ok. E aí, no domingo, a gente tava lá, eu falei, você vai trabalhar hoje? Ele, domingo, eu já trabalhei no sábado, foi bom o sábado. Ele falou lá quanto tinha ganhado. Eu falei, nossa, que bom, tal. Ganhou um dinheirinho bom. Falou, sim, ganhei. Já consegui o pessoal pra voltar pra casa, que ele também fazia BlaBlaCar pra poder voltar pra onde ele morava. Eu falei, não, que ótimo, show. Então, domingo, vou ficar em casa, vou ficar aqui com vocês, vamos curtir, não sei o que. Beleza. Depois do almoço, passou um tempo, passou umas horas, eram umas 4 horas da tarde, quase 5, já tava quase escurecendo, querendo ir pro entardecer. Ele decidiu, chegou, falou, eu acho que eu vou fazer um Uber. Aí eu fiquei, vai fazer Uber? Mas você falou que não ia, vou juntar uma grana, eu acho que vai dar bom. Tava olhando aplicativo, não sei o quê. Tá bom, né? Eu pensei, ele tá querendo pagar a Miss, que ótimo, né? Pensei comigo, porque ela tava sem dinheiro. Então eu pensei, que bom, isso vai ser bom, né? Falei, tá bom. Aí ele subiu, tomou banho, se trocou, colocou tênis, se perfumou. Falei, cara, e quando ele fazia Uber durante a semana, ele ia de chinelo. Falei, cara, tá estranho, né? A pessoa ir tão arrumada. Parecia que ele tava indo pra, um shopping, um casamento. Brincadeira, casamento não. Mas parecia que ele ia sair pra algum lugar, sabe? Eu achei estranho, não perguntei nada, mas... Aí ele foi. Falou que ia voltar mais cedo, porque na segunda eu tinha que trabalhar, né? Então, eu falei pra ele, não chega muito tarde, porque eu tenho que dormir, eu durmo cedo, porque segunda-feira eu tenho que acordar cedo. Então, se você puder chegar até umas 10... Não, 10? Não vai ser nem 10. 7 horas da noite eu já tô aqui. 7 horas da noite ainda a gente vai assistir um episódiozinho de The Walking Dead. Eu falei, tá bom então, mas se que você quiser ficar até chegando aqui umas 10 horas, tá ok, porque aí... a gente abre o portão e tal, né? Tá bom.
Mas ele falou que ia chegar umas 7, tá bom. Aí a gente ficou, tal, fazendo minhas coisas, fiquei no quarto, tal, e a hora passou, né? E aí, quando tava chegando perto das 7, ele sumiu. Mandei mensagem. E aí, tá tudo bem? Já tá voltando, tá pegando uma pessoa, e aí, tal. Ele não respondeu. Aí passou 7, 7h30, 8 horas, 9, 10. Falei, sequestraram esse cara. Morreu, sei lá. Porque, gente, São Paulo é perigoso. Dá medo. Domingo, pessoa indo fazer Uber. Eu falei, esse cara, sei lá. Eu preciso ligar pra mãe. Ele tá sob minha responsabilidade, né? Eu penso assim, pelo menos. Eu tava pensando em ligar pra mãe dele. Eu mandava várias mensagens e ele não respondia. E ele tava respondendo, falando que tava pegando uma pessoa. Às vezes ele respondia. Porque é bom avisar, né? Porque São Paulo é uma cidade que ele não mora, não conhece. Às vezes vai que ele pega um lugar mais estranho. Ele não conhece, né? Então, eu ficava preocupada. E aí nessa ele não sumiu até 10 horas da noite. Foi quando... Era 10h30, mais ou menos, quando eu mandei mensagem pra ele. Eu sou um pouco sensitiva com as pessoas, com coisas, com sentimentos, com momentos. E eu tava sentindo que não tava certo. Que ele não tinha saído pra trabalhar. Que ele tava mentindo. Eu tava sentindo isso. E eu tava sentindo que ele tava vendo minhas mensagens, mas ele não respondia, porque não dava pra saber se ele tava vendo. Então, eu mandei uma mensagem assim, se você não me responder, eu vou ligar pra sua mãe, porque eu tô preocupada. E na hora que eu mandei isso, ele me respondeu, tô voltando, falou assim, tô voltando. E mandou a localização, que tava lá perto de Moema, Moca, sei lá, que diacho, lá pro centro de São Paulo. E aí eu lembrei de uma streamer que ele acompanhava próximo a esse local, que uma vez ele tava aqui na minha casa, e ele pediu pra ir ver essa menina. No começo eu fiquei meio assim, porque, sei lá, gente, eu acho muito que você recebe, você também tem que retribuir. Não é ciúmes. A questão é que você tá na minha casa. Por que você não marca com essa streamer depois que você estiver na minha casa? Você vai embora, tipo, na segunda, ou no domingo à noite, ou domingo à tarde. Por que você não vê a pessoa depois que você já saiu da minha casa? Por que você tem que fazer enquanto você tá na minha casa? Perder algumas horas do que a gente tá tendo pra ir ver uma outra pessoa. Essa outra pessoa não ligava pra ele. Essa outra pessoa não respondia a ele. Essa outra pessoa não dava nem atenção pra ele. Uns dias antes ele tava reclamando dessa streamer, falando que ela não dava a mínima pra ele, que ela não respondia as mensagens dele, que simplesmente ignorava ele. Ele fez isso uma vez, ele saiu da minha casa, foi lá ver ela, chegou altas horas da noite, a gente teve que abrir portão pra ele, no meio da noite, esperar ele chegar, como se fosse um hotel, sabe? E aí eu cheguei nele e falei, a primeira vez eu falei, se você estiver na minha casa, eu quero que a gente passe o nosso tempo junto. Se for pra você vir na minha casa pra ver outros streamers, eu prefiro que você faça quando você for embora, aí você pega esse um dia e vai ver as pessoas que você assiste também, que você acompanha. Mas eu não quero que o momento que você esteja na minha casa, você vá ver outras pessoas, porque aqui não é um hotel. Se você tá vindo na minha casa, é pra passar um tempo comigo, certo? Por que ela não te convida pra dormir na casa dela? Porque, gente, na verdade eu sei o motivo, porque eu sou boba. Eu e minha mãe somos bobas, porque ninguém faz isso, ninguém fala pra uma pessoa desconhecida, dorme na minha casa, fica aqui 15 dias, não precisa pagar nada, é de graça. Ninguém faz isso, você entende? Ninguém faz isso. E ele ainda queria aproveitar isso, ele queria pegar toda a hospitalidade e ainda se aproveitar dela. Então, a primeira vez que aconteceu, eu falei, se você quiser ver, isso não é ciúmes. Você pode ter amizade com quem você quiser, eu não tô nem aí. Eu não me importo. O que eu quero é que você não faça isso durante o tempo que você tá na minha casa. Porque eu fiquei te esperando. Você chegou quase meia-noite. E você teve o dia todo pra ir ver ela. Era aniversário dela e ela não te respondia. Você mandava mensagem perguntando, posso ir na sua casa agora? Teve o dia todo. Ele ficou esperando ela responder o dia todo. Vocês não têm noção. E ela não respondia. Ela foi responder 8 horas da noite. Eu vou. Aí ele pegou as coisas dele e foi lá ver a menina. E viu. Só que depois eu sentei com ele e falei, eu fiquei chateada, mas, né, eu aceitei você ir lá ver a menina, mas eu não quero mais que aconteça isso, porque enquanto você estiver aqui, eu quero que você aproveite o tempo comigo. A minha casa não é um hotel. Eu abro as portas da minha casa, sempre abri pra eles, porque eles eram meus irmãos. Eles eram meus amigos íntimos. Então, eu precisava desse retorno deles pra eles entender. Se você quiser ver ela depois, ótimo. O que ele podia ter feito? Eu vou embora na segunda. Podia ter ligado pra ela. Eu vou embora na segunda-feira. Segunda-feira eu dou uma passadinha aí. Ele podia ter feito isso depois. Ele não ia embora na segunda. Ele podia passar lá, ver ela e ir embora, né? Então, na primeira vez a gente teve uma conversa e ele tava de acordo. Não, tudo bem. Não vou fazer mais isso. Quando eu tiver que vê-la,
eu vou ver depois. Falei, ótimo, ou ver antes ou depois, eu sei que sabe. Nessa segunda vez, ele teve muitas oportunidades de vê-la. Muitas oportunidades. Ele fazia Uber, gente. Ele fazia Uber durante a semana. Ele não foi vê-la durante a semana, eu nem ia saber se ele tivesse visto. Só que o problema foi que ele marcou num domingo, que ele falou que não ia sair, que ia ficar aqui com a gente, saiu no meio da noite, chegou quase meia-noite aqui na minha casa, sabendo que na segunda eu trabalho de manhã, e eu durmo, eu sempre tento dormir umas 10h30, 11 horas. Eu gosto de sentir que eu dormi bem, sabe? Eu preciso disso. Então, ele simplesmente foi e foi lá com a menina. E quando ele voltou, ele ainda continuou na mentira. Quando ele chegou na minha casa, até então ele não sabia que eu sabia, né? Essa era a questão. Que quando eu vi a localização de onde ele tava saindo, eu sabia onde que era, porque na primeira vez eu perguntei, onde que é a casa dela? Ah, ele falou, é lá perto de Moema, Moca, eu não lembro qual que é o bairro, enfim. É alguma coisa de Moema ou Moca. E eu lembro que era pra aquele canto. Então, quando ele mandou a localização e tava muito próximo de lá, eu falei, ele foi ver a menina. O que me deixou arrasada, porque ele mentiu, ele tava atacando o pau nela muito, gente, era muito. Falando dela a semana toda, falando que ela não tava nem aí pra ele, que ele tava em São Paulo e ele tentava marcar alguma coisa com ela e ela, nada. E aí, quando ele chegou, ele falou que tava tinha pegado muita gente, pessoas muito longe, que não dava pra mexer no celular. Eu olhei pra cara dele, a cara nem tremia. Eu tentei tirar dele. Eu sabia que ele não ia me contar, eu sabia que ele ia tentar levar na mentira. Eu tinha duas opções ali. Ou eu tentava afunilar mais, ou eu simplesmente podia ignorar e deixar ele pra casa dele, que foi o que eu pensei em fazer. Eu pensei em simplesmente aceitar aquilo que ele ia me falar. E eu pensei em ignorar aquilo e deixar as coisas fluírem, ele ir pra casa dele e depois eu só cortar os laços. Mas aí eu falei, não, eu vou falar tudo que eu tenho pra falar e a nossa amizade vai acabar hoje, né? Eu pensei na minha cabeça antes dele chegar. Falei, eu vou falar tudo porque eu tô cansada de, às vezes, só ficar em silêncio. Que aconteceu muito com os outros amigos, né? E a gente sempre tenta ficar em silêncio e só ignorar a pessoa, mas o dele, eu falei tudo. Eu falei, eu sei que você não tava fazendo Uber, você foi ver sua amiga e eu tô decepcionada com você ter mentido pra mim, por você ter feito isso nesse momento, num dia como esse, parado um domingo, que você teve tantos outros dias, né? Você tava a semana todinha aí trabalhando de Uber. Se você tivesse dado um pulo lá na casa dela, eu nem ia saber. Não precisava nem me falar, porque ele tava trabalhando. Então, se ele tivesse ido lá ver ela, tava tudo bem, eu nem ia ficar sabendo, né? Mas ele optou por fazer isso no último dia, de novo, igual ele tinha feito da outra vez. No último dia, ele vai lá, sai, no meio da minha casa, como se fosse um hotel, sai, vai lá, aproveita o tempo dele com ela e volta. Altas horas da noite, a gente esperando pra abrir o portão, porque meu portão não é automático, então a gente precisa abrir e fechar. É um local aqui onde eu moro perigoso. Osasco, não é mesmo? Né? Tem uma faminha, a gente toma muita precaução, apesar de eu nunca ter sido assaltada, ou enfim. Mas é porque eu tomo muita precaução, a gente toma cuidados, a gente tá sempre em alerta, mas querendo ou não, é uma cidade perigosa, como São Paulo também é perigoso, qualquer lugar é perigoso, né? Se você não toma cuidados. E aqui sempre tem pessoas falando sobre assalto, sobre entraram na casa de alguém, pegaram o pessoal entrando na garagem à noite. Então eu sempre tomei esses cuidados, né? Eu, minha mãe, a gente sempre toma cuidados. A gente sempre fica duas pessoas, uma lá dentro, uma lá fora, olhando. Então a gente tinha que fazer isso com ele também, né? Então a gente tava esperando ele. Eu falei, é decepcionante o que você fez. Ele nunca, né? Que eu acho, né? Que ele nunca tinha mentido antes. E aí foi isso, gente. Eu terminei uma amizade ele sabia a data exata. Ele sabia a data exata da nossa amizade. Eu não me lembro. Ainda bem que eu não marquei, né, na minha cabeça, porque... fazer o quê, né? Nem tenho mais amizade com ele hoje. Mas eu acredito que era mais de 6 anos de amizade. Era desde o início quase do YouTube, das lives do YouTube. Conheci no YouTube. Ele foi pra Cube. Ele foi na Nimo, Nonô. Ele foi pra Twitch. Ele participava todas as lives que quase tinha, sempre tava lá, deixava às vezes só aberta também, me ajudava bastante. Com isso ele nunca pecou, mas pecou como pessoa, né? Pecou como ser humano, como um amigo, como um irmão. Quebrou minha confiança, mentiu, usou e abusou e ainda mandou um áudio para um outro amigo meu falando que tudo isso, todo esse término de uma amizade foi por uma besteira minha. É uma besteira minha. Tudo isso que aconteceu foi uma besteira. Não é nada sério. Não era pra ter sido tanto. Mas pra mim é muito sério mentir, enganar, usar. Pra mim é muito sério isso. Mas o mais sério foi a mentira pra mim. Porque eu não consigo confiar. Eu não consigo acreditar no que fala. Pra mim, a mentira é muito forte. É como se pegasse um vidro e jogasse no chão. Eu não consigo mais colar ele.
E foi o que aconteceu. E é isso, galera. Foram essas pessoas que me decepcionaram. Tiveram outras, foram muitas. Tiveram mais detalhes. Eu já tô aí, sei lá, quase 1 hora de vídeo pra esse retorno. Sei lá quanto tempo vai dar, eu vou editar ainda. Mas é isso, né? Pra explicar pra vocês que algumas pessoas me decepcionaram, foi cruel, foi difícil. E sempre quando eu pensava em voltar pro canal, eu perdi um amigo e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse vídeo? Então, eu queria explicar pra vocês que alguns vídeos vão estar com o rosto borrado, principalmente um que é muito legal, ficou muito divertido, que foi experimentando as balinhas do Harry Potter. Ficou um vídeo tão bacana, tão legal, foi um momento tão divertido, foi bem no comecinho da amizade, foi a primeira vez que eles vieram na minha casa, foi muito legal, e eu vi aquele vídeo com uma dorzinha no coração, editando ele com uma dorzinha no coração, minha vontade, uma parte minha falou, apaga, e a outra parte que foi a que ficou edita, tira o rosto deles e deixa eles verem o que eles também perderam, porque parece que é só eu que perdi. E não, eles também perderam uma amizade boa, sabe? Eu não gosto de me gabar, né? Mas já me gabando. Mas como eu falei pra vocês, eu abri a minha casa, nunca cobrei nada de ninguém. A gente saía, a gente se divertia, a gente viajou juntos, a gente marcava, programava, eu viajei, também conheci a família de alguns. Então, eu tive uma amizade muito boa enquanto durou, sabe? Eu tentei me doar o máximo que eu pude. Tentei fazer o máximo de coisas também que a gente propunha fazer, né? Que a gente sempre fazia uma agenda quando a gente se encontrava. Então, eu sempre tentei fazer tudo ao meu máximo. Sempre tentei estar presente. E, infelizmente, não consigo agradar todo mundo e faz parte. E a pergunta que não quer calar, ele te pagou? Ele pagou a Miss? Pagou. Uns 2 meses... não minto. 1 mês depois, eu acho. Foi em janeiro, eu acho. Ou fevereiro. Ou já tava entrando em fevereiro. Não vou lembrar. Demorou. Imagina. Eu já tinha quebrado a amizade com ele, né? Porque eu falei aqui na minha casa, quando ele foi embora, eu falei, ó, acabou a amizade e eu quero que você pague a Miss semana que vem. Não foi semana que vem, não foi na outra, foi um bom tempo depois. Mas você imagina mandar mensagem todo santo dia. Vai me pagar quando? Vai me pagar quando? Eu não tinha mais outro assunto pra falar com ele. Eu já não sabia mais o que fazer. Teve um momento que eu até ameacei, tive que falar que eu ia falar com a mãe dele, porque eu já não sabia o que fazer, porque eu tava preocupada. Porque eu sabia que era um dinheiro suado da Miss, porque ela trabalhou o mês inteiro pra ganhar esse dinheiro, e foi como se não fosse nada. Então, foi um vidro bem quebrado essa amizade. Foi decepcionante. Foi a que mais me decepcionou. Essa é a realidade. E é isso. E essas pessoas não vão mais estar no canal, galera. Não esperem muito. E todos que vieram na minha casa não estão mais presentes na minha vida, tá bom? Se vocês tinham dúvidas sobre, mas e tal pessoa? Nenhum ficou. Dos que vieram na minha casa, nenhum ficou, tá bom? Nenhum. E daqui pra frente vai ser uma nova etapa no canal. Desculpa por esse vídeo gigante, mas ainda tem alguns pontos que eu preciso falar pra vocês. Principalmente como vai ser os vídeos daqui pra frente. Vão ser 3 vídeos na semana. Eu estou fazendo testes. Eu comecei por segunda, quarta, sexta. E depois eu alternei entre terça, quinta e sábado. Como domingo não ia ter vídeo, eu também teve uma semana que vai ter vídeos no domingo. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu não sei qual é o melhor dia ainda pra postar. Então eu fui alternando. Mas, pra vocês não perderem os vídeos, me siga no Instagram, pelo amor de Deus, gente. Eu vou começar a postar mais lá, eu prometo pra vocês. Assim como eu tô voltando com o YouTube, eu vou começar a postar mais nas minhas redes sociais. As lives, vamos falar das lives. Vão ter lives sim, porque o conteúdo da live vai vir para o canal. Então nem toda live que eu vou fazer vai pro canal. Mas algumas vão. Então, lives toda quarta, sexta e sábado. Porque eu decidi esses dias, não faço hora extra na quarta e na sexta também não faço hora extra. Então, são os melhores dias para eu fazer live na semana e sábado porque eu tô de boa em casa também. E aí, o horário da live parte da noite. Lembrando que eu vou estar postando no meu Instagram, tá bom? Live na Twitch, por enquanto. Eu ainda tô decidindo se vou fazer no YouTube. Eu tava pensando em fazer no canal Lives da Super Coruja. Acho que vocês não conhecem esse canal. Eu tô deixando as lives só jogadinhas lá. Então não sei se eu vou fazer lá. Ainda tô pensando nessa opção. E já vou dar um spoiler aqui também de vídeos que vão vir para o canal. Algumas séries que já tinham sido feitas. A gente tá com Power World. Eu sei que é um jogo muito antigo, né? Já lançou há muito tempo, mas ele vai vir. State of Decay.
E vai ter vlog durante esse primeiro mês. Vai ter um vlog nesse mês. E a partir do mês que vem vão ter outros jogos, que aí vocês vão descobrir, possivelmente eu vou falar pra vocês. E depois a gente vai fixar um dia e horário, tá bom? Vai ser fixado sim, porque eu não acho legal ficar fazendo alternado, porque vocês não vão saber que dia que vai ter vídeo. E eu acho importante ter um vídeo sempre fixado. Então é isso, gente. Eu não falei no começo do vídeo, mas vou falar agora no fim. Um feliz ano novo pra vocês. Que esse ano seja repleto de realizações pra todos nós. Eu espero que vocês gostem dessa nova etapa do canal. Qualquer crítica construtiva eu tô disposta a ouvir. E eu espero que dê tudo certo pra gente nesse novo ano. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada. Se eu esquecer, eu vou falar nos vídeos que vierem posteriormente, em vídeos de gameplay. Mas por enquanto é isso, eu tô muito tempo aqui em vídeo agora. E vamos encerrar então. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se você gostou do retorno do canal, ou se não gostou, né? Aí você ou dá o like ou dá o dislike, né? É importante também colocar o que você acha da volta do canal. E comentário, por favor, comentário. Eu preciso saber de vocês que tipo de série vocês querem. Eu tô querendo trazer jogos antigos. Midnight Club, Bully, Black, jogos de Play 2 que eu amo e nunca zerei, eu tava pensando em trazer. Então coloca aqui nos comentários também que tipo de jogos que a gente pode trazer. Vai ter jogos multiplayers, jogos online, a gente vai tentar trazer de tudo um pouco. E vlog, né? Também. O vlog da minha vida, depois vou ver se vai dar bom também. Coloca aí nos comentários se vocês querem vlog, se vocês não querem. E as suas opiniões também, gente. Então é isso, muito obrigada. Obrigada pela paciência, todo mundo que ainda me segue por algum motivo. Obrigado por estarem aqui nesses 6 anos sem vídeo. Live tinha, hein? Live sempre teve. Eu nunca sumi, galerinha. Nunca sumi. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou e que esteve até hoje aqui no canal. E a gente se vê semana que vem, tem vídeo. Começa já segunda-feira. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!